Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e vamos dar início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida, que tem a transmissão pela Rádio e TV SEAC de Bauru e retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. O tema desse mês do Grupo Aulas da Vida é sobre a consciência ambiental. E hoje vamos falar de um assunto importante que faz parte, inclusive, dos próximos encontros, que é somos parte da natureza. Mas antes de falar sobre a natureza e da consciência ambiental, eu gostaria de pedir a vocês que se unissem a mim numa pequena prece, pedindo o auxílio dos bons espíritos para que nos amparem no nosso encontro de hoje, enviando muita luz e muita paz para que todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam ser beneficiadas com a luz que vem de Deus. Que essas bênçãos possam estar nos nossos lares e que tenhamos todos um ambiente rico de aprendizado. Que assim seja. Bom, como eu dizia a vocês, somos partes da natureza, mas o que significa isso? Significa que o homem não é um ser afastado, que nós não estamos isolados do mundo, que nós não estamos como um ser à parte da natureza, mas nós estamos inseridos na natureza. Muitas vezes nós moramos, eu por exemplo moro num apartamento, então sou cercado aqui de tijolos, paredes, vivo numa cidade, muito asfalto, então a gente vê poucas árvores, poucas flores, pouca natureza, né, na sua exuberância. Então a gente acha que a natureza é a mata, é a floresta, é o campo, são as praias, é algo que está longe de nós, né? Poucas vezes a gente imagina que esse ambiente que nós estamos vivendo faz parte da natureza. O ar que eu respiro, por exemplo, vem da natureza. O calor que eu sinto, o frio, o vento, a chuva, tudo vem da natureza e tudo está interligado. Então, muitas vezes a gente acha que nós estamos afastados da natureza, mas a natureza está ao nosso redor. Nós fazemos parte da natureza e somos a natureza. Como eu disse para vocês, tudo está interligado. Então, por exemplo, às vezes a gente imagina que se a poluição lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela está restrita lá às fábricas e aquela poluição fica só lá. Aqui em Bauru, a mais ou menos 350 quilômetros de distância, a poluição de São Paulo ela chega até nós. Ela vem até aqui. Então, Bauru já é atingido pela poluição de São Paulo, apesar de estar a quilômetros de distância, né? Então, se eu pego uma garrafa plástica e eu jogo num rio, essa garrafa plástica ela vai sendo levada pela água, vai chegar até o mar e depois vai ser levada no oceano pelas correntes marítimas e vai parar em lugares bem remotos, como por exemplo lá no Alasca ou na Antártida, em lugares que quase não existem pessoas vivendo e habitando. E esse plástico ele vai se degradando, vai virando estruturas menores e ele vira microplástico. E hoje nós sabemos que muitos peixes se alimentam desses plásticos e nós nos alimentamos desses peixes. Então nós estamos sendo contaminados por esses fragmentos de plástico. Até o ar que a gente respira, já tem pesquisas que demonstram que esse microplástico está presente nos nossos pulmões e que eles causam, inclusive, problemas de saúde, porque é uma contaminação que causa a liberação de produtos químicos no nosso organismo. Então, hoje a gente não sabe os efeitos que esse ambiente à nossa volta, poluído, tem sobre a nossa saúde. Então, nós devemos entender então que somos parte de toda essa natureza, que estamos todos integrados e que a poluição não precisa ser só lá das grandes fábricas, nos grandes centros. Qualquer tipo de poluição chega até nós e já começa a nos prejudicar. Então, tudo isso acontece pela ação do homem sobre a natureza. Mas será que Deus criou o homem para que a gente destrua a natureza, para que a gente contamine a natureza da maneira como nós estamos fazendo? Será que o homem pode usar e abusar de tudo que Deus criou?
Será que Deus confiou a terra para o homem para ele fazer o que bem entender? Será que nós não temos um papel mais importante em relação à natureza? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né, eu vou pegar lá no Evangelho, quando da criação do homem, no capítulo 1, no versículo 26 da Gênesis, em que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa passagem que está lá no Evangelho nos faz pensar sobre dois aspectos importantes, sobre dois pontos importantes. O primeiro deles é pensar o que é ser a imagem de Deus. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos e perguntarmos, assim como Kardec fez para os Espíritos, e perguntar o que é Deus, né, a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, ele vai dizer que Deus é a inteligência suprema, que é a origem de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema que deu origem a todas as coisas. Então, se nós somos criados à sua imagem, nós podemos entender então que nós somos criados à imagem dessa inteligência. Então, nós devemos compreender essa semelhança com Deus com a própria inteligência que nós temos. Então, nós somos seres inteligentes criados por Deus, que é a inteligência suprema. Então, nós somos semelhantes a Deus em inteligência e que nós devemos buscar a perfeição divina, e nós fomos criados justamente simples e ignorantes para evoluir, se aperfeiçoar e usar dessa inteligência com sabedoria. Então, se nós queremos ser semelhantes a Deus, nós temos que buscar então as suas qualidades, as qualidades divinas, que são as qualidades morais, né? Que isso sim é um caminho que nós devemos seguir e é importante para as nossas vidas. Então nós devemos ser semelhantes a Deus em bondade, em amor, em caridade, em justiça e também no cuidado com a natureza. Então, se nós formos verificar, Deus ele é infinito em suas qualidades. Então nós também devemos desenvolver as nossas qualidades ao máximo. Se nós também buscarmos ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, nós vamos dizer que Deus ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Então nós atribuímos muitas outras qualidades para Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não é igual a nós, porque Deus ele é eterno, ele sempre existiu, né? Deus não foi criado, ele é que cria tudo que está à nossa volta. Deus é imutável, ele não muda, ele não troca as suas leis para que o universo tenha estabilidade, ele tenha continuidade. Deus é imaterial porque ele não é matéria como nós entendemos ou como nós nos vemos, né? Então, Deus ele é único, porque se houvessem outros deuses, isso geraria conflitos. Deus é onipotente, está presente em todos os lugares e ele pode fazer tudo, ele pode realizar tudo. E ele é soberanamente justo e bom, que é uma das qualidades que nós também devemos possuir. Amor, bondade, justiça, fraternidade e cuidado com o próximo. Então, nós temos que entender que Deus, nas suas infinitas qualidades, acaba sendo um caminho que nós devemos percorrer e buscar por termos sido criados à sua semelhança. Na questão 23, né, o Kardec pergunta o que é o espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, é da vontade de Deus que nós tenhamos a evolução. Então, Deus nos criou simples e ignorantes. Em algum lugar ele nos dotou do livre-arbítrio para que a gente tenha então a liberdade das escolhas e com o uso dessa inteligência a gente possa fazer as escolhas que vão de encontro a Deus. Então, é da vontade de Deus que o homem evolua
e que ele prossiga sempre crescendo e cuidando de tudo que tem à sua volta. E Deus nos trouxe Jesus como modelo de perfeição que foi nos dado como o caminho a ser seguido. Então Jesus é o modelo, é o caminho, é nele que nós devemos pensar para a gente tomar as nossas decisões. Então, vamos pensar, o que Jesus faria em relação à natureza? Será que Jesus cuidaria da natureza? Ou Jesus iria destruir a natureza como o homem destrói hoje? Será que Jesus entenderia que nós podemos usar e abusar das criaturas, né, das plantas, dos animais, dos recursos que estão à nossa volta? Ou será que ele pensaria que nós devemos usar com mais responsabilidade? Se nós pegarmos aquele segundo aspecto que eu li da mensagem lá do Evangelho, né, que o primeiro aspecto é que nós fomos criados à semelhança de Deus, mas que no segundo aspecto tem lá, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. O que será que Jesus entenderia dessas palavras de Deus, né? Que é para a gente dominar os peixes do mar? Será que ele entenderia que é para nós termos a responsabilidade, a autoridade, a influência? Porque dominar é isso, né? Dominar não é somente ter sob o seu domínio, ou seja, sobre a sua custódia, mas é também ter a responsabilidade sobre isso que nos foi dado. Então, quando Deus nos deu autoridade sobre os peixes do mar, as aves, a terra e tudo mais que existe, Deus nos deu a responsabilidade de cuidar de tudo isso. Nós podemos usufruir de tudo que está à nossa volta, mas nós também temos a responsabilidade de usar com sabedoria, com inteligência, com cuidado, com responsabilidade. E é esse o aspecto que eu gostaria que nós trouxéssemos para a nossa reflexão. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. A doutrina espírita nos explica isso, que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, inclusive em relação à natureza, porque nós também fazemos parte dessa natureza. Então, será que nós temos autorização de Deus para destruir tudo isso? O que você pensa sobre isso? O que o seu coração e a sua razão pensam sobre isso? O que você acha que Jesus faria em relação à natureza? Quando a gente pensa sobre tudo isso e reflete sobre tudo isso, nós vamos ver então que certamente as plantas e os animais estão sob a nossa responsabilidade e que nós devemos cuidar deles como irmãos inferiores, como irmãos que estão caminhando na evolução, assim como nós também estamos trilhando um caminho evolutivo. Estar sob o nosso domínio significa que temos que zelar e cuidar deles. Nós temos que cuidar e zelar de tudo que está à nossa volta. Então, é essa compreensão que nós temos que ter das palavras de Deus no Evangelho e também pensar que esse é o nosso papel aqui na Terra. Deus nos deu os recursos para usarmos com sabedoria, não para o desperdício, e muito menos para levar o sofrimento às outras criaturas. Então, o animal que ele é maltratado, que ele é judiado, que ele passa por situações de privação de alimento, de água, de tudo, ele está em sofrimento. E nós não devemos causar o sofrimento nem às outras pessoas e muito menos aos animais, que são nossos irmãos nessa jornada evolutiva. Então, todos os recursos que Deus coloca para nós devemos então utilizá-los com inteligência. E nós devemos também lembrar que tudo aquilo que a gente desperdiça hoje pode nos faltar amanhã. Então eu tenho que ter claro que se hoje eu tenho uma fartura de alimentos e eu jogo muita comida fora, se eu não tenho o menor cuidado com os alimentos que eu tenho à minha disposição, pode ser que numa próxima vida eu venha a reencarnar em um local que não tenha essa fartura de alimentos
para justamente eu aprender a valorizar cada refeição que eu tenho e cada alimento que eu jogo fora e que eu desperdicei por invigilância. Então, se eu moro num local que tem muitos recursos hídricos, que eu tenho muita água, eu desperdiço essa água boa lavando calçada, lavando rua. Eu vejo gente que lava o meio-fio, lava a calçada, né, lava carro, lava árvore, lava tudo. Até o poste da rua a pessoa lava com água que é tratada. É um desperdício, né? Será que na próxima vida eu não posso vir num local que não tenha água nenhuma, que cada gotinha é preciosa que vai me fazer falta? Porque antes eu tinha abundância, desperdicei, talvez eu venha num lugar que tenha pouco para aprender a valorizar. São atos do dia a dia que nós devemos rever e repensar se nós não estamos desperdiçando. Por exemplo, quando eu escovo os dentes, eu lembro de fechar a torneira para que aquela água não fique jorrando à toa. Será que quando eu faço a barba, né, eu não tenho feito ultimamente, mas quando fazia a barba todos os dias, será que não é para a gente pensar que enquanto eu estou lá aplicando, saboando, né, eu preciso deixar a torneira aberta com aquela água jorrando e sendo desperdiçada? Então tudo isso me faz pensar que eu tenho que valorizar tudo que eu tenho. Então todos os recursos que estão à minha volta, eles não são emprestados, eu não sou dono deles. E que eu vou prestar contas de tudo aquilo que eu utilizo. Se eu utilizei com sabedoria, com equilíbrio, com cuidado. Então eu tenho que pensar em todos esses recursos que estão à minha disposição e verificar como é que eu estou utilizando tudo isso. E se você fala assim, nossa, mas então tudo que eu desperdiço agora vai me faltar numa vida futura, então isso é um castigo de Deus? Não, não é um castigo de Deus. Eu apenas vou receber, pela lei do retorno, tudo aquilo que eu plantei. Então, o meu futuro, ele é determinado pelas minhas ações que eu tomo hoje. Então, se hoje eu sou invigilante, eu não tenho responsabilidade, eu não olho a natureza que está à minha volta com o cuidado que ela deveria, pode ser que eu venha, então, numa próxima situação, a sofrer as consequências desse meu descuido, dessa minha falta de cuidado com o que tem à minha volta. Então, se a gente pensar, nós vamos herdar o planeta que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, as próximas gerações somos nós mesmos. Pela reencarnação, o planeta que eu deixar para o futuro, eu vou recebê-lo exatamente na mesma medida. Então, o planeta que eu deixo para o futuro é o planeta que eu vou encontrar na minha reencarnação. Então, eu vou encontrar o planeta nas condições em que eu deixei. Se eu deixei o planeta destruído, desmatado, poluído, é esse planeta que eu vou reencarnar no futuro. Eu vou reencarnar num planeta que vai estar sem água, sem luz, sem recursos, sem plantas, sem animais, sem nada, sem condições de vida. Então, nós temos que pensar que nós temos escolhas. E essas escolhas são importantes para a gente refletir o quanto tudo que está à nossa volta também nos traz benefícios se soubermos valorizar tudo que Deus criou e que está à nossa volta. Nós não somos donos, né, dos recursos, então, se tudo que nós temos é oferecido por empréstimo e nós vamos prestar contas, nós vamos utilizar com mais frequência o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas. Porque aí nós vamos entender o papel que cada ato, que cada pequeno gesto tem e que isso vai construindo pouco a pouco a minha vida futura e a minha vida aqui na Terra, quando eu reencarnar aqui na Terra. Pegando um pouquinho das explicações de Kardec lá no Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta que é a questão 585, em que ele fala assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou em 2 classes, os seres orgânicos e os inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então Kardec estava aí tentando entender a natureza e como a natureza ela é dividida, para poder entender a nossa relação com essa natureza.
E os espíritos nos esclarecem dizendo que todas essas divisões são boas, né, conforme o ponto de vista e conforme o entendimento que nós tenhamos. E eles dizem, do ponto de vista material, existem apenas os seres orgânicos e inorgânicos. Mas do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, eles consideram sim que nós temos aí o reino, né, mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que seria então 4 reinos, né, pensando dessa maneira. E Kardec, inclusive, vai explicar esses reinos todos, né? Então, o reino mineral ele é constituído da matéria inerte. O reino vegetal é a matéria inerte, mas já dotado de vitalidade, né, ou princípio vital. Então nós temos aí que isso já dá o ânima, já dá a vida a essa matéria que era inerte. Então é uma característica, né, dos vegetais. Um animal, além da matéria inerte, da vitalidade, vai ter uma espécie de inteligência instintiva ilimitada, que tem essa consciência da sua existência e das suas individualidades, mas não é uma inteligência igual à do homem, é uma inteligência ainda limitada. E no reino nominal, que o homem faz parte, né, tem todas essas outras características, tem a matéria inerte, tem a vitalidade, tem a inteligência, né, que os animais possuem, só que nós estamos numa classe mais especial, porque aí o homem ele tem consciência do seu futuro, ele tem percepção das coisas extramateriais e ele tem o conhecimento de Deus. Então essas características mostram que todos esses reinos estão em uma ordem evolutiva, né? Então nós vamos começar essa evolução lá no reino mineral. Então a matéria inerte ela apresenta como característica a lei da atração, causada pelo fenômeno do magnetismo. No reino vegetal ela vai ter como característica a sensação. As plantas elas não sentem dor, mas elas já têm um instinto de conservação mecânico, então elas procuram a situação que seja melhor para a sua sobrevivência. O animal ele tem como característica o instinto, né, essa liberdade de ação que é um pouco mais limitada. E no reino nominal nós ganhamos então o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão, né, a inteligência, que nós temos que fazer bom uso dela. Então vejam, percebam que tudo está encadeado e que tudo faz parte de um processo evolutivo que começa lá no reino mineral e chega até o reino hominal. A teoria da evolução do espírito ela é mais complexa do que a teoria da evolução de Darwin, por exemplo, né? Então, Leon Denis ele diz assim, de uma maneira até poética, né, que a alma ela dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, cada uma dessas fases oferece um tipo de aprendizado para a evolução. Então, nós podemos entender que tudo está em evolução. Por isso que nós somos parte da natureza, que nós somos parte dessa evolução. E essa evolução ela não acaba com o homem. O homem ele apenas é um ser que está mais destacado nesse processo. Mas o espírito do homem vai continuar evoluindo até ele chegar à sua perfeição. E ele então vai se tornar um espírito puro, né? Um espírito perfeito, e aí então ele vai chegar à angelitude. Então nós podemos dizer que o próximo passo do ser humano é entrar no reino angélico, em que a matéria tem pouca influência sobre o espírito. Então o espírito ele tem essa característica de continuar evoluindo até chegar à perfeição. Então, nós percebemos então que nós fazemos parte de um processo evolutivo, que o homem, por se destacar nesse processo evolutivo, por ter inteligência, liberdade de escolha e conhecer a Deus, ele tem uma responsabilidade
por todos esses reinos, né, que estão à sua disposição. Então o homem ele faz então parte dessa cadeia, desse processo, e ele não pode se considerar superior aos demais, mas assim um irmão dentro desse processo. Então nós temos que pensar que nós não somos superiores aos animais, nós somos partes desse processo e que hoje nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para entender que nós não podemos usar da nossa inteligência para destruir ou prejudicar o processo de evolução que é criado por Deus, e é da vontade de Deus que tudo evolua. Então nós estamos no planeta para tornar o mundo um lugar melhor para se viver, para nós, para os animais, para as plantas, para todos. Então a nossa responsabilidade é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, ter consciência ambiental é compreender que o meio ambiente tem toda essa complexidade, que nós fazemos parte de todo esse processo e que os nossos atos têm consequências não só para nós, mas também para os outros seres que fazem parte desse processo, e que nós estamos então num processo contínuo de evolução e que nós temos então que pensar que a sobrevivência de todo esse sistema depende das nossas ações, que são individuais e coletivas. Então a ação do homem influencia e muito na qualidade e na sobrevivência desses sistemas, né, desses ecossistemas que estão interligados e que fazem parte dessa cadeia evolutiva. Então, as nossas ações individuais, como não jogar o lixo na rua, não jogar lixo pela janela do carro, economizar os recursos como água, energia elétrica, combustíveis, etc., são ações que vão impactar não só a mim, mas também o ambiente em que eu estou inserido, e esse ambiente, como ele está interligado, ele vai influenciar ao planeta todo, né? Então, as nossas ações que são individuais, elas vão repercutindo e vão agir em todo o planeta. Então, é a história que eu falei para você da garrafa d'água, que eu jogo aqui num rio, e ele vai parar do outro lado do mundo, contaminando animais pelo caminho. Então, é uma ação local que tem um efeito global. Então, a gente tem que ter consciência de que qualquer dos nossos atos, ele acaba resultando em algo coletivo, né? Então, que tudo isso a gente tem que refletir e pensar muito bem. Eu vou contar agora para vocês algumas situações para a gente ver como que a ação do homem em pequenos gestos acabam contaminando, prejudicando esse ambiente que nós vivemos. Eu, por exemplo, eu morei num prédio que tinha uma marquise, né? Então eu ficava impressionado todas as vezes que eu olhava da janela, eu olhava sobre essa marquise e tinha uma quantidade de lixo enorme. Tinha embalagem, tinha papel, tinha resto de comida, tinha até roupa. Então as pessoas jogavam tudo, né? Utilizavam uma haste para limpar o ouvido e jogava, usava papel higiênico e jogava. Então, um local que era para não ter lixo nenhum, vivia coberto de lixo. E quem é que jogava esse lixo? As próprias pessoas que viviam ali. Então, depois as pessoas reclamam, o local que eu vivo tem muita mosca, tem muitos vetores, né, como baratas, etc. E muitas vezes somos nós que, pela nossa irresponsabilidade, causamos tudo isso. Eu, por exemplo, já trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e eu participei de várias ações de limpeza em lagoas, em galerias de águas pluviais, em margens de rio, em terrenos baldios, etc. E vocês ficariam surpresos com a quantidade de lixo e sujeira que a população deixa nesses locais. Então eu lembro que uma vez nós fomos fazer uma limpeza numa lagoa e eles começaram a drenar o lixo que tinha no fundo dessa lagoa.
móveis, bicicleta, garrafas, fraldas, absorventes, roupa, o que vocês imaginarem tinha no fundo dessa lagoa. E era uma lagoa que estava aberta para que as pessoas caminhassem em volta e pudessem usufruir daquilo como um local de lazer. Só que aquilo virou uma grande lata de lixo, né? Então, é para vocês perceberem quanto que nós temos um descaso com o que é público. Eu lembro que uma vez nós fomos uma outra ação colocar floreiras, né, dentro da área de calçadão, e eu lembro que passou uma mulher com uma criança que estavam lá tomando refrigerante, etc., e jogaram o copinho descartável dentro do vaso de flor. Que nós tínhamos acabado de colocar os vasos de flores ali e as pessoas utilizaram aquilo como lixeira. Não entenderam que aquilo era para trazer beleza, para trazer um ar puro, para trazer a natureza para mais próximo dos seres humanos. Então, pelos nossos atos, a gente acaba destruindo uma natureza bela que é colocada ao nosso lado. Então, nós não valorizamos e acabamos destruindo aquilo que deveria ser por nosso benefício. Na limpeza, por exemplo, das galerias pluviais, eles abriam as tampas, né, para fazer a limpeza da galeria, que deveria recolher apenas a água da chuva, mas tinha saco de lixo, tinha restos de móveis, tinha um colchão gigantesco, enorme lá, tampando a galeria e que depois vai causar as enchentes e vai causar os problemas nas grandes cidades. Então, muitos dos problemas que nós temos, nós somos responsáveis, nós somos a causa desses problemas. A maioria dos entupimentos que tem nas galerias, nos centros urbanos e que geram as enchentes são causadas pelo lixo que as pessoas jogam na rua. Eu morei num bairro, por exemplo, que eu ia varrer a calçada de manhã, encontrava embalagens de tudo quanto é tipo, lata de óleo, lata de alimentos, todo tipo de lixo jogado na calçada. E que aquilo atrai mosca e barata. Então, a gente acabava sendo penalizado pela invigilância dos vizinhos que não colocavam lixo ou não recolhiam o lixo e não descartavam o lixo de maneira adequada. Então percebam que os nossos atos do dia a dia vão refletindo muito na nossa qualidade de vida. Então eu lembro que muitas vezes nós tínhamos reclamações de escorpiões e animais peçonhentos num terreno baldio, mas quando a gente ia lá verificar e fazer a avaliação, até mesmo a limpeza, tinha uma quantidade de lixo enorme deixada pelas pessoas. Então, muitas vezes, as próprias pessoas, em vez de deixar o lixo para que o lixeiro descartasse, jogavam num terreno baldio. Um fato engraçado que teve uma vez foi uma senhora que chamou, reclamando da presença de baratas e escorpiões na sua casa, né? Enquanto estava lá o pessoal atendendo, eles só viram um saco de lixo voando por cima do muro da casa da mulher e caindo no terreno baldio. E ainda ela descobriu que o próprio marido jogava o lixo no terreno ao lado da casa dela. E era ele que estava contribuindo para a grande quantidade de baratas e escorpiões que estavam invadindo a casa dela. Então percebam que muitas vezes somos nós mesmos os responsáveis por esses vetores, por essas doenças, por esses problemas que acabam voltando para todos nós. Então, se nós não dermos uma destinação correta para os resíduos, se a gente não cuidar do descarte correto dos materiais, isso vai voltar para nós. É a lei do retorno, não tem como, né? A gente fez de maneira errada, aquilo volta para nós, ou através dos vetores, como baratas, moscas, escorpiões, etc., ou através de doenças, ou através de alagamentos, de estiagem, mudança de clima. Nós estamos agora aqui num período de seca, né, no estado de São Paulo, em que as pessoas não têm torneira, abrem a torneira e não tem água, né? Nós estamos num período agora de muita seca, causada pela falta de árvores, né? As pessoas, você anda nas ruas, tem pouquíssimas árvores em frente às casas das pessoas, porque elas não querem desvalorizar a sua casa tendo uma árvore, ou não querem enfeiar
a sua casa tendo uma árvore, ou não querem ter o trabalho de recolher as folhas por conta de uma árvore. Só que a falta da árvore também é a falta de chuvas, também é a falta de um ar mais fresquinho para respirar. Então nós estamos agora passando muito calor e um clima muito seco de deserto por conta do deserto que nós transformamos a nossa própria cidade. Então a gente acaba, né, recebendo muito daquilo, né, que a gente próprio foi a causa, né, dos problemas. Então as ações do homem, elas resultam em desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba gerando consequências para nós mesmos. Então, quando nós pensarmos no meio ambiente, é muito importante a gente refletir sobre os 4 R's, né, que é o repensar os atos de consumo. Nós estamos numa sociedade em que nós temos que consumir, 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 só que muitas vezes a gente consome e já joga fora, nem utiliza, muita coisa desperdiçada, né? Então a gente deveria repensar sobre o nosso consumo, reduzir a quantidade de embalagem, de lixo que a gente gera. Nós deveríamos reutilizar mais os produtos que nós temos e reciclar adequadamente tudo isso que nós temos. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque a próxima palestra também ela vem refletir sobre essa questão do nosso consumo. Mas o que é importante a gente lembrar é que todas as nossas pequenas ações, elas vão ter um impacto não só local, mas também regional e global, né? Que tudo aquilo que a gente acaba fazendo vai ter uma repercussão. E que é da nossa responsabilidade, né? O Grupo Aulas da Vida tem esse compromisso de a gente pensar na responsabilidade dos nossos atos no dia a dia e as consequências que a gente tem pela nossa invigilância e pela nossa falta de responsabilidade. Então eu disse que as ações individuais, elas são importantes, mas além delas nós temos também as ações coletivas. Então, enquanto sociedade, nós também temos que pensar quais decisões os nossos governos e as nossas instituições devem ter. Então, nós também temos ações que são coletivas, como a questão da educação ambiental, do saneamento, tratamento de esgoto, gestão de resíduos, reflorestamento, áreas de preservação, incentivar as pesquisas para remanejamento de recursos e utilização de materiais. Então, nós temos também a responsabilidade de escolher governos que se preocupem de fato com a natureza que está à nossa volta. Nós não podemos ser omissos em deixar que, né, pensar que nós não temos nada a ver com isso. É nossa responsabilidade, enquanto espíritas, de pensar também e escolher governos que tenham essa preocupação com tudo isso que está à nossa volta. Porque juntos nós somos responsáveis pelo nosso planeta. E o nosso planeta é o nosso lar. Então, se eu tenho um ambiente saudável, resulta em pessoas saudáveis. Se eu tenho uma qualidade de um meio ambiente, eu tenho uma qualidade de vida também nesse ambiente que eu vivo. Então, a saúde do planeta reflete na qualidade da nossa vida presente e futura. Então, nós temos que pedir a Deus que nos ilumine para que nós possamos fazer, então, escolhas que nos ajudem a cuidar desse ambiente que nós estamos inseridos, que nós fazemos parte, e que possamos cuidar, então, desse planeta que é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa escola de aprendizado, e que nós temos, então, muita responsabilidade por esse lar que nos abriga, por esse planeta que nos abriga, por essa escola que nos abriga, então, que nós tenhamos mais responsabilidade por esses atos. Então, que Deus nos ampare nesse propósito e tenham todos um ótimo aprendizado e que as palavras de hoje possam nos ajudar a refletir sobre como eu estou ajudando na preservação do mundo que está à minha volta. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.